Bom dia a todos, novamente, né? Retornando aqui, dando continuidade ao nosso ciclo de programações para o dia de hoje, né? O segundo dia do evento, do nosso primeiro encontro interprofissional em saúde, com a proposta dos diálogos sobre as práticas colaborativas. Daremos início agora à palestra da professora Maria Cristina Mazaia, com o título Os diversos cenários para o trabalho interprofissional no SUS, o que ganhamos. A professora Maria Cristina Mazaia, ela possui graduação em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Ela tem licenciatura plena em enfermagem pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo também. Ela é professora adjunta na Universidade do Cruzeiro do Sul e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, entre os anos de 2002 e 2012, e líder do grupo de pesquisa de educação e saúde entre os anos de 2005 e 2009. Ela é professora convidada no curso de enfermagem pela Faculdade de Medicina do ABC, para pós-graduação em Lato Sensu, e atualmente ela é professora adjunta na Escola Paulista de Enfermagem, na Universidade Federal de São Paulo, membro do grupo de pesquisas interdisciplinares em saúde mental pela Unifesp, tem experiência na área de enfermagem, com ênfase na assistência de enfermagem e ensino, atua principalmente nos seguintes temas: promoção e prevenção em saúde mental, enfermagem e psiquiatria, saúde mental da pessoa idosa, métodos de ensino e pesquisa. Professora, né, a senhora tem aí o tempo necessário que a senhora precisar para a sua apresentação a partir desse momento. Desde já agradecemos, né, a sua presença aqui, a sua disponibilidade para este evento. Muito obrigada. Obrigada, Lidiane, muito obrigada. Eu quero, no primeiro momento, agradecer e dizer que eu fiquei muito honrada com o convite. Estava dizendo a Lidiane, agora no iniciozinho, né, que a gente se prepara para, tecnicamente, né, poder estar aqui com vocês, apresentando a palestra. Eu estava conversando com Lidiane, falando da importância, né, que existe, que nós estamos tendo, né, um momento tão difícil, uma situação tão difícil, e com uma condição que tem nos ajudado a nos encontrar. Então, tenho acompanhado alguns eventos, né, outros sendo convidadas, e organizando eventos e encontrando pessoas do país como um todo. E eu vejo que, assim, é até difícil dizer isso, né, é uma situação tão difícil que a gente vive com a pandemia, mas nós estamos nos encontrando. E isso com certeza, vai ter um saldo positivo no futuro, né. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, quando eu vi, nossa, Maranhão, meu Deus, um PET, que maravilha, né. Eu fiquei muito honrada e estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. Eu espero poder, assim, fazer jus, né, a um evento que é tão importante, que eu sinto que de extrema importância. Já vinha pensando sobre isso, e quando recebi o convite, eu falei, puxa, olha, já está materializada as minhas ideias, que bom, né? Acho que foi um primeiro passo. Eu espero que a gente continue com esses vínculos e que a gente continue a conversar. Bem, chega de conversa, né? Eu agradeço mais uma vez, e eu vou tentar agora compartilhar com vocês a minha tela, e eu espero que dê tudo certo, porque a gente sabe que nós temos, às vezes, algumas questões técnicas, né, mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu só gostaria que alguém me dissesse se vocês estão conseguindo ver a apresentação. Posso começar? Já está projetando para vocês? Ainda não apareceu, professora. Ainda não? Ainda não. Deixa eu ver só aqui. Ok. Estava faltando eu clicar aqui em compartilhar. Acho que agora foi. Vamos ver. Pronto? Só um instante. Ainda não apareceu. Deu algum problema. Até agora não apareceu, professor. Agora não? sim. Sim? Agora sim. Ah, que bom.
É que tem um delayzinho, tem um tempinho, né? Tem um deltazinho ali para gente. Ok, então muito bem. Qualquer problema, vocês podem me avisar, tá? Então, o evento, vocês já sabem, nós estamos aqui, né? Até porque fizemos essa opção, muito importante, o Encontro Nacional de Educação Interprofissional, acho fundamental. Como Lidiane disse, na verdade, Lidiane não disse porque eu não tinha colocado isso lá ainda, mas assim, hoje eu coordeno a residência de saúde mental, né, multiprofissional em saúde mental. Então, é um tema que desde 2016 eu tenho me debruçado muito, tenho trabalhado muito em função de entender e compreender como é que a gente faz isso, atendendo às necessidades do sistema. Então, a interprofissionalidade é um tema bastante importante e o compartilhamento também. Eu acho que nós hoje vamos nos deter um pouquinho sobre essas questões de cenários para o trabalho interprofissional no nosso sistema de saúde, nosso sistema único de saúde. E nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão do que a gente ganha com isso. Para isso, eu preciso conversar um pouquinho sobre história com vocês. Eu tenho que fazer um caminho para tentar localizar de onde veio o meu raciocínio, de onde vem esse raciocínio, né? Então, pensando um pouquinho na nossa história, pensando na questão da assistência em saúde, pensando nos processos de educação de profissionais, né, de formação de profissionais para esse sistema, a gente tem que repensar como isso foi conduzido e que linha condutora foi essa para chegar até hoje, onde nós estamos hoje, né? Então, lembrando que antes da década de 40 e 50, só lembrando que eu estou fazendo um resumo, tá, gente? Na década de 40 e 50, nós tínhamos uma formação muito voltada para o cuidado centrado na manifestação clínica. Então, era uma queixa, né? A pessoa chegava, tinha uma demanda e se atendia àquela demanda. A partir no final dos anos 50, começo dos anos 60, começamos a mudar um pouco e perceber que nós talvez tivéssemos que pensar um pouquinho em prevenir problemas. Então, foram feitos investimentos, isso tanto internacionalmente falando, né, em órgãos internacionais, quanto dentro do próprio país, começamos a trabalhar um pouquinho com a questão da prevenção. Então, ou seja, intervir antes dessas manifestações e antes dos problemas de saúde. Caminhando mais um pouco, né, já no finalzinho da década de 60, nós entramos num processo de trabalhar a questão de atenção comunitária. Nós começamos a entender saúde de uma forma diferente. Começamos a incluir na nossa avaliação a questão da epidemiologia social. Então, as questões ambientais, as questões sociais também interferindo nos processos de saúde. Então, talvez nós tivéssemos que ter um outro olhar e formar os profissionais pensando já em outras abordagens que não só de tratamento ou da pessoa já com um problema, mas olhando aquela pessoa como um possível candidato a ter problemas. E aí nós poderíamos estar trabalhando não só a pessoa, mas também a comunidade onde ela vive, né? Isso também foi pós-guerra, nós tivemos também grandes movimentos com relação à manutenção de saúde mental das pessoas no pós-guerra, em função de todos os sofrimentos que foram propiciados, né, por uma situação tão bruta, que é uma guerra, né, e as guerrilhas, enfim. Na década de 70, nós já temos um outro olhar. Então, viemos caminhando de uma questão só individual até para uma questão comunitária e começamos a pensar um pouquinho sobre as questões sanitárias, pensando no ambiente como um todo. No Brasil, isso se materializou no movimento de reforma sanitária. Então, se a gente for lembrar um pouquinho, nós estamos falando já da época que nós já tínhamos a Alma-Ata, nós já tínhamos pensando em encontros relacionados à saúde, na discussão da saúde, já começávamos a pensar numa estrutura de atenção à saúde, porque nós já tínhamos ali algumas modificações também com relação à previdência, arrecadações voltadas para a saúde, várias discussões, né? Então, nós viemos para esse movimento de reforma sanitária e também começamos a pensar em níveis de atenção. Então, pensamos já, se começa a pensar numa estrutura mais organizada para atender as várias demandas de saúde que a população traz. E aí nós estamos falando dos níveis de atenção, né? E neste momento, já começa a se introduzir, pensando na questão da formação, já começa a se introduzir, começa a se ventilar a terminologia integração docente assistencial, né? Porque nós estamos tentando vincular tudo isso a um processo de formação e cenários de prática para a formação de pessoas dentro pensando com foco na interprofissionalidade. Muito bem. Então, na década de 60, o projeto de integração docente assistencial, ele teve uma legislação que norteou
né, toda essa forma de organizar, não só pensando na assistência à saúde, mas também pensando na forma de como a gente forma as pessoas para isso. E essa normatização, essa normativa veio da Lei 6.229, de julho de 75, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Saúde. Olha só, né? Veja que nós estamos em franca ditadura militar, né? Nós estamos vivendo uma administração militar na época, né? E essa legislação destaca o papel central do docente assistencial, né? Dentro de uma rede sistemática e racionalizada de cuidados de saúde com objetivos assistenciais e de ensino. Então, já se começava a pensar que não tem como você pensar um sistema de saúde sem você pensar em pessoas que estejam capacitadas, preparadas para trabalhar com o sistema. Ontem, ouvindo o professor Cristiano, e agora me esqueci do nome, mas o outro colega que estava apresentando junto com ele, foi colocado muito isso. Eles começaram falando um pouquinho sobre essa importância de termos, né, instituições de ensino preparadas para trabalhar e formar pessoas para as necessidades que a gente tem. E isso é fundamental, né, inclusive para que a gente possa manter o sistema, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Outra questão que essa legislação trazia, de 75, né, ela traz algumas observações sobre abrangendo as atividades que visem a promoção, proteção, recuperação da saúde nos seguintes campos de ação. E aí ela destrincha nos ministérios como cada um de os ministérios podem contribuir com essa nova legislação, pensando no sistema de saúde mais organizado. Então, era ainda muito rudimentar, não era exatamente o que nós queríamos. Vocês sabem que depois disso veio a Constituição de 88, que a gente vai falar também, mas, assim, já se pensava numa estrutura mais organizada e integrada para poder atender as demandas que nós tínhamos. E para o Ministério da Educação, o que coube, né? Na época, Educação e Cultura. Então, ele estava incumbido principalmente da formação e da habilitação dos profissionais de nível universitário. E o que cabia particularmente, né, ao Ministério da Educação? Orientar as universidades que incorporam uma formação de pessoal para as atividades de saúde, no sentido de se capacitarem a participar do processo de avaliação, planejamento das atividades regionais de saúde. Ou seja, não tem como desvincular, nós temos que formar, nós temos que estar atentos, né, o sistema educacional com o sistema de saúde, porque nós estamos formando para ele. Então, já se tinha, de uma forma assim, muito embrionária ainda, não muito elaborada, não muito estudada, mas já se tinha essas iniciativas, né, com relação à integração, ensino e assistência, né. A outra questão também, que era voltada para o Ministério, é promover a integração progressiva dos hospitais e institutos de treinamento de pessoal, né, para o sistema de saúde. E ele tinha também como função aparelhar esses instrumentos, dar condições para que esses instrumentos fornecessem condições para as instituições de educação formarem esses profissionais. E o que eles pensavam era um sistema ampliado, né, ampliando essa área da saúde, né, ampliando essa área de treinamento para que fossem utilizados outras instituições de prestação de serviços de saúde. Então, não só os serviços próprios, mas também os serviços que se configurava na época, o que seria uma rede, né? A gente sabe que depois isso mudou. Enfim, então aqui era um embriãozinho, né? Isso é de 1975. E nós sabemos que, assim, muitas questões foram mudando, né? E nós também sabemos que, apesar da legislação, de todo o incentivo que houve, né, nós não tivemos um efeito desejado. Aquilo que se preconizava não se alcançou. No entanto, acho que não dá para a gente, é aquela velha história, não dá para jogar a água do banho fora junto com o bebê, né? Eu acredito que tudo que nós vivemos, tudo é um aprendizado. Tudo deixa uma marca. E com certeza, mesmo não dando certo, mesmo com muitas críticas, aquilo que foi vivenciado estruturou e embasou, né, posturas e escolhas e projetos posteriores. Então, acho que não dá para a gente jogar fora. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho que tudo que foi vivido hoje nos dá crítica para a gente poder pensar em formas diferentes de trabalhar. Então, o que acontecia? Né? Primeiro, tinha uma falta de adesão muito grande. Se a gente for
trazer isso, essa situação que nós estamos vendo agora para as situações de hoje, nós também vivemos muito isso. Nós temos universidades, né, infelizmente, que a gente está tendo um sucateamento muito grande, nós não temos colegas suficientes para muitas atividades, temos que priorizar algumas questões, né, algumas áreas de atuação. Isso muitas vezes tem causado sofrimento para muitos colegas, porque ele precisa fazer escolhas, nem sempre as escolhas estão de acordo com projetos e algumas questões anteriores, né, que se tinha como proposta na própria instituição. Enfim, nós estamos vivendo momentos assim, bastante dinâmicos, né? Muitas mudanças acontecendo. A outra questão é que o docente assistencial, ele trabalhava aí muito vinculado a serviços próprios. E ele se falava muito, na época, também em cenários artificiais. Na época, nem tanto, né? Porque isso depois a gente pode já pensar a partir de 80 também. Se tinha muito essa crítica. Por que cenários artificiais? Porque nós estávamos montando serviços dentro de instituições que tinham algumas condições diferenciadas do serviço de assistência à saúde, o serviço público de saúde. Eram situações que nós tínhamos, por exemplo, um quantitativo profissional diferenciado, uma diversificação profissional diferenciada, que não acontecia na rede. Então, é difícil quando você tem uma situação muito diferente daquilo que é o loco, né, como é que o local, né, que realmente é onde recebe as pessoas para o atendimento, como é que você consegue traduzir aquilo que você faz aqui num ambiente de formação para o serviço de assistência, para a realidade da assistência. Então, foram questões que foram levantadas na época e criticando o sistema. Enfim, caminhando-se, nós chegamos à Constituição Federal. E na Constituição Federal, nós tínhamos um sistema, nós tínhamos um capítulo da saúde, um sistema de saúde, então lá é onde está documentado como é que deve funcionar a saúde pública no Brasil. Então, nós temos um sistema único de saúde, e esse sistema único tem algumas diretrizes, né? Então, ele coloca nos seus incisos 1, 2 e 3 grandes diretrizes que a gente precisa estar atendendo. A descentralização, ou seja, nós precisamos levar a saúde, né, aonde o povo está. Nós precisamos, e principalmente precisamos levar a saúde com uma ação local voltada para as necessidades que aquela população tem. Então, precisa ser descentralizado, porque cada região vai ter que avaliar a sua situação. E os profissionais têm que estar preparados para atender as suas regiões, né? O atendimento integral, né, principalmente, dando maior atenção para as atividades preventivas, claro que sem a gente deixar de atender as necessidades de saúde que já estão instaladas, os problemas de saúde, mas pensando preventivamente. E importantíssimo, fundamental, que eu acho que nós perdemos muito dessa possibilidade, nós investimos muito nisso, mas eu acho que nós nos descuidamos, infelizmente, que é a participação da comunidade. Então, a comunidade precisa estar junto, presente e participando conjuntamente, junto aos profissionais, nos seus locais, aonde a gente tem a pretensão de desenvolver e trabalhar as condições e desenvolver saúde para aquela população, né? Muito bem. E nós temos as regulamentações. A Lei 8080 traz algumas questões importantes para a gente, né? No artigo 7, ela tem uns incisos fundamentais. Primeiro, universalidade de acesso dos serviços, né? E aí eu já vou começar a fazer uma comparaçãozinha que nós vamos ver mais para frente com mais profundidade. O que seria isso? Será que é só ter a porta aberta? Né? Será que universalidade de acesso não implica em que você vai receber tudo? Né? Não só todos, mas todas as demandas e tudo que acontece com as pessoas? Como é que eu dou conta disso? Vamos lá. Segundo, integralidade. Então, é um conjunto articulado, contínuo de ações individuais, grupais, inclusive locais, porque nós estamos trabalhando uma questão de rede, pensando em como é que a gente atende às necessidades que aquelas pessoas trazem. Então, pensar a pessoa na sua integralidade, tanto verticalmente, dela, e dela onde ela está, então, horizontalmente, onde ela vive, né? E uma coisa... e um item fundamental, que é a utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Por que eu frisei e deixei tudo em vermelho? Né? Porque nós precisamos entender
que nós temos que estar preparados para atendimento de demandas. Não somos nós que determinamos, né? É como pesquisa. Os dados nos dizem o que eles querem dizer. Nós não devemos e não podemos, eticamente, forjar nos dados aquilo que a gente quer que eles digam. Eles nos dizem o que eles querem dizer. E eles dizem, olha, você está no caminho errado, você está no caminho certo, né? A epidemiologia é isso. A epidemiologia são dados. E ela nos traz condições muito fidedignas e muito seguras de conduzir processos, né? E eu trago essa discussão, né, para a gente pensar não só nessa questão do atendimento, né, eu em loco como profissional, tendo essa perspectiva epidemiológica para atender aquela necessidade, mas também nós como instituições formadoras. Será que eu estou, enquanto instituição formadora, atento a essa questão da epidemiologia para estabelecimento de prioridades? Né? Aqui nós estamos falando num congresso amplo, interprofissional, e nós temos aqui as várias profissões, mas eu vou me deter em falar um pouquinho da minha, que eu domino, né? Que é a enfermagem. Então, será que realmente nós estamos, né, formando profissionais, pensando na perspectiva epidemiológica e pensando em formar esses profissionais para as verdadeiras necessidades do nosso sistema de saúde? O que será que nós realmente precisamos no sistema? O que é fundamental? São questões, nós não vamos responder, mas são questões que eu gostaria que nós tivéssemos como um fio condutor das nossas discussões, né? E nós temos aí a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que em 2001 trouxe, né, o parecer, que é conhecido de todos, falando um pouquinho sobre competências e habilidades dos profissionais. Então, tentando fazer, né, essa integração da assistência, da saúde com a educação, com o sistema de formação, né? E ela coloca, tem um item que eu acho que eu gostaria de destacar, que é cada profissional deve assegurar que a sua prática seja realizada de forma integrada e contínua. E aí ele fala em demais instâncias do sistema de saúde, e ele também dá já começa a trazer algumas questões pensando na intersetorialidade. Então, nós não vamos fazer saúde sozinhos. Nós não vamos fazer saúde só na UBS, enfim. Então, acho que é importante que foi um caminhar, né? Por que a gente está vendo tudo isso? Porque a gente precisa pensar um pouquinho nas realidades. Então, vamos lá. Quando eu ingressei na carreira de formação para graduação, porque eu já trabalhava com formação do nível médio já há muitos anos, que eu gosto muito, inclusive, mas quando ingressei para a graduação, o que acontecia? O que a gente percebia, né? A prática clínica, a prática dos serviços, né, a formação prática dos profissionais das instituições privadas de ensino, formava esses profissionais na rede de saúde pública. As instituições de formação pública, né, formavam e faziam a prática desses profissionais também na rede pública, mas também em serviços próprios, né? E aí, eles tinham uma parceria com o sistema público, mas tinham serviços escola. E, de novo, a gente vai trazer aqui, pensando nessa questão dos espaços de formação, né? Pensar nessa questão, o serviço de saúde como espaço de formação para uma instituição de ensino que deveria estar conversando e preparando para esse sistema de saúde. Será que só ter esse cenário como prática é suficiente? Né? São questões que nós vamos discutir. E eu quero trazer aqui uma questão importante com relação à saúde mental, porque, assim, há um tempo atrás, antes da reforma, né, da reforma psiquiátrica, do movimento de reforma psiquiátrica, nós tínhamos quais eram os locais que nós tínhamos de formação, como é que a gente conseguia praticar com os alunos, pensando no sofrimento psíquico? A gente tinha os hospitais psiquiátricos, a grande maioria deles, eles eram privados, né? Eles eram privados e atendiam o sistema de saúde, até por questões que nós não vamos ter tempo de discutir aqui, mas era o que tínhamos. Então, nós nem tínhamos na rede espaços de formação adequados. Então, aí a gente critica muito a formação, mas a gente precisa fazer essa conversa, né, com a questão da rede. Que espaços são esses que nós temos para formar? Enfim. Mas, assim, pensando na história, eu acho que nós temos que pensar também que o SUS, ele traz normativas que vão possibilitar a interprofissionalidade,
porque dentro do Sistema Único de Saúde, o sistema atende às normas e regulamentações da própria saúde. Os conteúdos dessa legislação passam por questões, por colegiados que nos representam enquanto população, estão vinculadas a diretrizes e recomendações internacionais. Então, portanto, os serviços de saúde públicos, eles têm uma segurança quando a gente pensa em questões normativas, e eles têm uma questão importante chamada programas, ações programáticas, que são importantíssimas quando a gente pensa em atender integralmente, né, tanto vertical quanto linearmente, né? Muito bem. E independente da natureza do serviço de assistência. Então, independente de que serviço é esse que nós estamos dizendo, que faz parte da rede do Sistema Único de Saúde, existe a possibilidade do trabalho interprofissional. Então, vamos lá. E o que a gente ganha, então, com esses diversos cenários? Então, se a gente pensar um pouquinho nessa história que nós contamos e como é que nós estamos hoje, né? Então, o Sistema Único de Saúde, ele é uma rede de serviço estruturado que contempla equipes multiprofissionais. Quando você tem a diversidade dos profissionais, você tem a possibilidade da interprofissionalidade, porque o fato de você ter vários profissionais de várias categorias profissionais não significa que eles trabalham de forma interprofissional. Isso foi amplamente discutido ontem. E deve-se continuar sendo discutido até o final do evento. Mas, e quando você tem, pelo menos você tem a diversidade dos profissionais, você tem a possibilidade da interprofissionalidade. Então, isso já é um ganho importante quando você pensa em formar, pensando na questão interprofissional, na multiplicidade de visões, e quando você pensa na colaboração. E quando a gente pensa, coloca aqui uma das diretrizes importantes do sistema, ele ser universal, a universalidade, né? E quando a gente comunga, né? Quando a gente também articula com a integralidade, o que a gente deduz disso? A gente compreende que o atendimento das necessidades são diversas. E como é que a gente atende nessa diversidade se não for de uma forma interprofissional? Então, só o fato dele ser universal significa que nós estamos com a porta aberta, vão chegar todas as demandas. E como é que eu dou conta de todas essas demandas se não for trabalhando de forma multi- e interprofissional, de preferência profissional? Então, é uma discussão que eu acho que é importante que a gente pare para pensar. Então, assim, os serviços de saúde público, eles são muito ricos nesse aspecto. Eles nos proporcionam, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que o nosso sistema vive. Mesmo assim, ele nos traz muitas possibilidades, diferente dos serviços privados. Os serviços privados têm uma lógica de organização diferente. No entanto, quando eles se entendem inseridos, quando parte dos serviços, né, são voltados para programas sociais que eles têm, e que estão inseridos dentro da rede, eles também trazem a mesma contribuição. No entanto, hoje aqui eu estou para falar do Sistema Único de Saúde. Não vamos falar do complementar, mas falando do nosso sistema de saúde. Então, assim, como atender a diretriz da universalidade se eu não tiver diversidade, né? Vamos lá. Também o que a gente ganha? Nós incorporamos intervenções sobre os determinantes sociais intermediários e distais. Então, nós não estamos falando só de uma questão pontual, e também não estamos falando de uma questão só da demanda que é trazida. Nós estamos falando que nós temos forma de trabalhar de forma integrada e programada. E aí nós estamos falando, de novo, voltando em ações programáticas e em programas, né? E também, agora, né, muito em voga, as questões protocolares também. Enfim, como que a gente trabalha essas questões, né? Como é que a gente incorpora os determinantes sociais, intermediários e distais, se nós não tivermos ancorados na interprofissionalidade com vistas à intersetorialidade, né? Então, o sistema de saúde promove isso. Quando a gente vem para a prática, o aluno entra, o estudante, de qual seja o nível, ele entra em contato com essas realidades, porque o serviço, ele tem esses contatos. Ele faz esses movimentos, né? Bom, ações para especificidades das populações com verificação de risco. Então, nós também trabalhamos com a perspectiva da gestão clínica.
Então, não é só uma perspectiva pensando só numa questão epidemiológica ou pensando só em determinantes. Não, nós também trabalhamos de forma a organizar, a atender a especificidade local, pensando na questão do risco daquela localidade. Então, é um ganho para nós isso, muito importante, tá? Profissionais com perfil em harmonia com as necessidades populacionais. Né? Até coloquei o PET aqui, né? Porque é isso, né? Essa é a nossa proposta. Como é que a gente forma pensando esse profissional na rede a posteriori? Como é que esse profissional vai dar conta de atender as necessidades e as demandas da população se ele não foi, durante o seu processo de formação, preparado para isso? E o sistema único, e o serviço público, e a prática dentro do nosso sistema de saúde, ela propicia. É claro que a gente tem dificuldades, né? É claro que a gente tem problemas que nós precisamos enfrentar muitas vezes, e a gente sabe que é bem delicado para a gente quando somos profissionais, estamos com os nossos estudantes nos campos, e que nós temos um outro olhar para aquelas questões. Mas esta relação, o campo, né, os profissionais do campo e os profissionais de educação, ela é muito profícua, e ela tem que acontecer. E os serviços precisam estar voltados a abrir a discussão para que a participação do sistema educacional, né, das instituições de ensino, dos estudantes dentro do serviço, possa trazer essa contribuição para a revisão das suas próprias práticas, né, porque as coisas não estão dadas, né, nós estamos construindo o tempo todo, estamos em processo de mudança o tempo todo. Então, é um espaço de troca, a gente vai vivenciar realidades, vai vivenciar a realidade do processo de formação, vai influenciar a assistência por meio dessa convivência e vice-versa, que é o que acontece hoje de muitas maneiras, nos vários níveis de formação. E também, eu acho que a gente vai ter como ganho as melhores relações, tanto de profissionais com profissionais, quanto de profissionais com usuários, quanto de usuários e usuários, porque a presença da instituição de ensino dentro dos serviços, em parceria para o atendimento das necessidades daquela unidade e daquela população, ela promove isso, tá? Uma abordagem estruturada, planejada, a partir dos perfis epidemiológicos, com uma prática interprofissional, é um espaço fecundo para quê? Né? E aí eu fui dar uma olhadinha um pouquinho em algumas publicações, e o que elas trazem, né? Bom, primeiro que elas trazem uma perspectiva ampliada do cuidado em saúde. Então, eu vou ele vai passar, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha área, na saúde mental. Mas quando a gente vai para um serviço de saúde mental, ou vai para um serviço de atenção básica que faz parte da rede, né, pensando nos serviços de atenção primária básica, e ele vai desenvolver a prática dele dentro daquela área de especificidade, tentando desenvolver habilidades, competências, né, dentro daquela área específica, ele não vai trabalhar só com isso, porque nós vamos trabalhar com outras questões que estão envolvidas dentro daquele atendimento, né? Então, existe, sim, uma ampliação, né, da visão e da perspectiva do cuidado em saúde. A participação dos indivíduos no cuidado, porque dentro da saúde mental, por exemplo, quando a gente pensa num projeto terapêutico singular, que eu acho que a gente deveria pensar o projeto terapêutico em todos os níveis de atenção, em todas as áreas de atenção, incluir a pessoa no seu cuidado. Né? Se ela não estiver envolvida com o seu cuidado, ela não entende aquilo como dela, ela não se apropria. Aí a gente tem dificuldade de adesão, a gente tem várias dificuldades em função disso, né? E também a humanização. Então, você trabalhar e organizar a formação desses profissionais, pensando na prática dentro do sistema de saúde, sim, você vai ampliar a sua visão de cuidado, você vai pensar numa clínica mais ampliada do seu cuidado, você vai incluir as pessoas no cuidado e você vai trabalhar a humanização, não só do seu cuidado, mas principalmente das relações que você estabelece, tanto dentro da sua equipe, quanto com as pessoas que você atende, né? Nós vamos ter também como ganho profissionais que entendem a universalidade por meio de uma prática interdisciplinar, para além da integralidade da atenção, né? Então, quando a gente pensa, olha, a universalidade é porta aberta, a integralidade a gente vai ver tudo. Não, a universalidade, ela vai, quando você forma com a perspectiva profissional,
o estudante, ele vai, o profissional, né, que sai formado, ele vai perceber que para a minha unidade, o meu sistema ser universal, eu preciso de muitos olhares, eu preciso de várias áreas de abordagem, tá? Profissionais que compreendem o seu papel na contribuição para a formação de cidadãos, por meio da educação e saúde. E também a participação da comunidade, a participação popular. Então, quando eu entendo, eu formo pensando no Sistema Único de Saúde e para o Sistema Único de Saúde, eu estou formando, pensando que a população precisa ser incluída em todos os níveis, né? E precisa estar incluídas nas decisões e nas escolhas, mesmo que essas escolhas sejam aquelas que nós não faríamos como profissionais. Mas nós temos que entender que nós estamos lá para contribuir, né? E a pessoa é quem vai receber o cuidado e que vai permitir que esse cuidado seja desenvolvido, ela tem que estar incluída, né? E também vamos ganhar uma prática profissional compreendida como um instrumento para ajudar a aprender. E ajudar a aprender não só ao outro, né? Então, eu preciso ter uma visão de que, bom, essa pessoa que está chegando, eu não sei tudo. Eu não sei tudo, porque é ela que vai me ensinar, né? Então, eu vou aprender o outro e também vou me aprender na relação que eu estou desenvolvendo com o outro. E, portanto, nós estamos propiciando espaços de relações não violentas, que são aquelas relações de saúde que realmente acolhem as pessoas, que realmente vislumbram a necessidade daquela pessoa. E nós vamos ter como ganho, um aumento, né, da nossa qualidade e a diminuição dos erros em satisfação de todas as partes, né? Não só o erro do profissional, mas a insatisfação desse profissional, insatisfação da nossa comunidade também. E eu quero terminar, porque eu sei que tem um tempinho para perguntas, né? Eu quero terminar usando uma frase do Senna, que é uma pessoa que eu sempre admiro muito, né? E continuo admirando. Ele tem uma frase que eu acho, assim, fundamental, quando pensamos na formação e no trabalho interprofissional. Eu sou parte de uma equipe, então, quando eu venço, não sou eu apenas que vence, né? De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. E é isso, né? O meu convite é a gente parar para pensar um pouquinho, né, no sistema de saúde, como nossos espaços de prática e de formação, principalmente de formação, não só de formação dos profissionais, mas também de formação do cuidado da assistência, porque o aluno, o estudante, quando passa por esse processo, ele realmente está fazendo parte, né, do processo também, e entender que tudo isso está muito interligado, né? E pensar nesses resultados, o que a gente precisa, nós temos tantas críticas, né, e essa minha fala de hoje veio no sentido da gente parar para pensar um pouquinho, e criticar um pouquinho, né, essas nossas práticas também, e pensar no que realmente nós estamos fazendo, e a forma como nós estamos vendo e olhando e considerando essas possibilidades de prática dentro do Sistema Único de Saúde, tá bom? Obrigada, espero que eu tenha conseguido. Deixa eu só voltar lá para a apresentação. Pronto. Estou à disposição, gente. Pronto, professora. Desde já, muito obrigada, né, por tantas falas importantes, né? Tem sido assim enriquecedor essa troca de conhecimento. Tem algumas perguntas, né, do pessoal no chat lá no YouTube. A primeira é da Claudiana Ramos. Como conhecer as necessidades do sistema de saúde, além do uso da epidemiologia? Eu até falei um pouquinho, né? Não são só os dados, mas a gente precisa ouvir as pessoas, né? A própria população traz essas informações, né, Claudiana? Acho super bom você fazer essa pergunta, porque eu entendo que a epidemiologia é um início,
né? É um começar a pensar naquelas necessidades, né? E depois disso, a gente precisa ouvir as pessoas, né? Então, as pessoas precisam ser ouvidas, a gente precisa entender que as pessoas muitas vezes vêm, a gente não pode perder a oportunidade, né? Eu gosto muito disso. Então, quando a pessoa vem com uma demanda, é sempre bom a gente perguntar algumas questões a mais, dar um espaço para a pessoa falar. Lembrando que muitas vezes tem essas pessoas que chegam no sistema de saúde, nem sempre elas têm essa possibilidade, né? De ter um profissional para ouvi-las e para compreender aquela situação que ela traz. Às vezes, assim, eu via muito isso na minha prática. Eu trabalhei 15 anos, né, na atenção básica, sempre com a perspectiva de trabalhar o desenvolvimento da assistência por meio da relação que a gente estabelece com as pessoas, né? E era muito comum. Você fazia uma perguntinha, né? Nossa, tô achando que você tem uma carinha de preocupada hoje. Vamos conversar um pouquinho? Nossa, vinha tanta coisa, né? Então, eu entendo que quando você está preocupada, você começa a pensar epidemiologicamente. Então, nesta região, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo, eu tenho essa situação de saúde é mais premente do que essa, enfim. Mas você precisa estar ouvindo as pessoas. Quando eu falo as pessoas, não estou falando só a pessoa que é atendida, não. A gente tem que ouvir os profissionais também. Então, por exemplo, na equipe de enfermagem, é importantíssimo os técnicos, auxiliares de enfermagem estarem sincronizados aí com essa postura, de estar ouvindo as pessoas e estar trazendo essas demandas, né? E ouvir as demandas profissionais também, porque os profissionais também têm as suas demandas, enfim. Mas é isso, sabe, Claudiana? Eu acho que nós precisamos abrir os nossos ouvidos, né? E ter uma escuta realmente, quando a gente fala de escuta qualificada, eu acho que ela só é qualificada quando a pessoa que está ouvindo sabe o que fazer com o que ela vai ouvir, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Com certeza. A Claudiana lançou uma outra pergunta. Existem unidades de referência em relação a essa integração ensino-serviço que possamos usar como exemplo, que guie, né, a nossa condição? Olha, aqui em São Paulo, a gente tem os serviços que trabalham vinculados aos PETs. Eu acho que deve ser a realidade de vocês aí também, né? Então, nós temos serviços de saúde que já tem há muitos anos, recebem os PETs, né, os projetos de PET, e tem alguns projetos também vinculados, né, e financiados pela FAPESP, que trabalham integração ensino e serviço. Então, tem alguns serviços que funcionam desta forma. Agora, sabe, Claudiana, os serviços que eu faço, que eu acompanho em estágio com os meus alunos, nem sempre tem projetos, né, vinculados à universidade. Eu mesma não tenho projetos vinculados a esses serviços. No entanto, eles nos esperam, porque nos 6 meses que nós passamos no serviço, nós conseguimos trabalhar várias questões e demandas que o próprio serviço traz. Então, quando eu vou para um campo, eu vou com essa perspectiva. Eu vou com a perspectiva de que ele é um espaço que vai me ajudar a formar e fazer com que o meu estudante, né, independente do nível de formação dele, ele venha desenvolver competências e habilidades, mas o que é que eu, como professor, e o que é que eu, como um grupo que vai para lá, para uma prática profissional, né, para o treino de uma prática profissional, posso contribuir com o serviço. Então, é a primeira pergunta que eu faço. E é claro que na minha área de saúde mental tem muita desconfiança, né? Mas uma desconfiança saudável, né? As pessoas têm um pouco de receio, porque são várias abordagens, a gente tem questões bem complicadas com relação a posturas, né? Algumas posturas profissionais, técnicas, enfim. Então, os serviços demoram um tempinho, mas o nosso trabalho é esse, né? É se aproximar e desenvolver uma relação de confiança com o serviço, e a partir daí são abertas as portas para que a gente possa assumir, né, algumas atividades como serviço junto à equipe do serviço. Então, a gente não tem. Os serviços que eu faço estágio, por exemplo, eu acho assim maravilhosos. Eu gosto muito da abordagem deles, que também é uma dificuldade. Quando a gente vai buscar um campo de prática, é muito difícil, porque às vezes você encontra campos, mas o campus não está, ele não trabalha de acordo com a política de saúde mental, por exemplo, né? Não trabalha com os princípios da reforma. Como é que você vai formar pensando nessas competências se você não tem, né? Então, é bem complicado. Agora, você pode me perguntar, professora, você já foi para serviço? Assim, fui. E sabe que foi bom?
Por quê? Porque aquilo que eu coloquei, que a relação do serviço com a instituição de ensino, por meio do grupo de estágio, né, e do professor que está indo para o campo, podem trazer mudanças também. Então, é esse olhar, né? Se o serviço estiver aberto para entender que receber a instituição faz parte, é importante, né? Eu, quando enfermeira, sempre aceitei e sempre quis, só não deixei sobrecarregar a unidade, mas eu sempre tive universidades e escolas de nível médio fazendo estágio na unidade, e eu fazia questão de acompanhar o que é que estava sendo desenvolvido, né? Então, se o serviço entende que ele faz parte do processo de formação também, e se eu, como docente, docente e com o meu grupo de alunos, entendo que também faço parte do cuidado, da assistência, acho que as portas se abrem para que a gente tenha um campo fecundo para melhorar a qualidade da assistência e melhorar a qualidade do ensino daquele profissional também. Não sei se eu respondi. A próxima. O trabalho interprofissional já chega a ser uma realidade dentro do SUS ou ainda é um sonho distante? Ai, Jean, olha, a gente tem uma situação bastante diferente aqui em São Paulo, né? Então, nós temos profissionais, né? Mas você tem toda a razão de questionar, porque a gente vai para alguns serviços, né? A gente frequenta alguns serviços que nós temos a diversidade das áreas profissionais, mas nós não temos um trabalho interprofissional, né? E fica bem difícil. Então, às vezes, você precisa sentar com os alunos e trabalhar. Olha, agora nós vamos trabalhar um pouquinho, né? O que é o trabalho interprofissional? Nós vamos discutir o que é o trabalho interprofissional. Porque, na realidade, aquilo que ele está vendo não é. Aquilo que ele está vivenciando na prática, da prática clínica, que a gente chama, né? Da disciplina, não é. Então, é bem difícil. Mas a gente faz isso, né? Tem que fazer isso com muito respeito também, né? Porque são várias as situações, né? Mas sim, eu acho que tem setores e serviços que funcionam muito bem. Então, nós temos hoje a residência multiprofissional de saúde mental em alguns campos de prática que tem um trabalho muito bom, inclusive agora também integrando com o núcleo docente estruturante assistencial do programa. Então, nós fazemos reuniões conjuntas, eu chamo os preceptores, a gente conversa com os preceptores dos campos, porque os preceptores estão no campo. Por exemplo, aqui, né, em São Paulo, aqui na Unifesp, as residências multiprofissionais, a grande maioria delas, os estágios são dentro do Hospital São Paulo, né, são dos serviços próprios. A saúde mental, nós saímos. Então, eles têm 1 ano nos serviços próprios e 1 ano na rede. E na rede, tem o preceptor da rede. Não tem como eu pegar uma pessoa nossa, da nossa área, e colocar lá e, olha, esse aqui vai ser o preceptor. Não, eu acho que o preceptor é o profissional que vai estar junto, atendendo, junto com o residente. Então, nós chamamos os preceptores para conversar, temos reuniões, eles influenciam no processo de formação. Então, nós estamos sempre convidando, né, esses preceptores, são tão jovens, né? Eles têm, assim, a idade dos meus alunos, né? Porque eles são jovens mesmo. E é muito interessante, porque eu acho que eles têm que se entender como um ator do processo de formação. Eles precisam entender que eles são responsáveis por isso, eles têm que se remontar, eles têm que voltar no tempo que eles estavam se formando e lembrar dos profissionais e tentar se colocar, né? Será que não teria sido melhor se eu não tivesse tido um profissional mais preocupado com a qualidade daquilo que eu estaria desenvolvendo naquele campo? Então, quando eu recebo aluno, no meu espaço de prática profissional, eu preciso pensar nisso. Será que o meu espaço, no que meu espaço é bom e que eu posso proporcionar de formação para esse grupo de alunos, né, desses estudantes que estão aqui? Enfim, então, eu acho que nós estamos construindo, tá, Jean? A gente está construindo essa questão interprofissional. Hoje nós estamos discutindo aqui esse processo de formação. Teve um evento do CEDES há uns dias atrás, que nós também discutimos isso. Eu participei também do evento sobre mestrado profissional e doutorado profissional. Esse assunto veio à baila. Ou seja, se isso está nos gritando tanto, né, é porque talvez esteja nos faltando. E nós precisamos nos debruçar sobre isso, né? O que é que nós temos feito para que as pessoas cheguem no campo
e não traduzam o seu trabalho numa prática interprofissional. Obrigada, viu, Jean, É pela um pergunta. processo de construção mesmo, né? Sim, Jean, sim. O Josuel fez uma pergunta. Quais estratégias para sensibilizar profissionais formados no modelo biomédico para a centralidade do paciente e no trabalho para com as práticas colaborativas? Então, vamos lá. José, é bem complicado. Eu estava falando um pouquinho sobre isso, né? Quando eu vou para os campos de prática, a gente tem que ser muito delicado nessa hora, né? Quando eu vou para os campos de prática, eu questiono algumas práticas, né? Então, eu pergunto, né? Olha, o profissional X já viu fulano, né? Fulano já conversou com o usuário X, por exemplo, né? Aí, muitas vezes, eu vou assim, não, professora, por quê? Né? Então, me abriu um espaço. Então, porque eu acho que seria interessante. O que você acha? O que você pensa disso, né? Você não acha que seria interessante o profissional X conversar com o usuário Y, né? Isso faz parte. Eu também entendo que isso faz parte do meu trabalho como formador. Então, quando eu vou para um campo de prática e percebo algumas dificuldades, né? O que eu posso fazer para realmente ajudar e para contribuir? Eu tenho aquilo que eu faço em loco ali, com aquele profissional que está comigo naquela clínica, naquele CAPES, naquela unidade, né? E eu tenho o serviço que eu faço o contato, porque eu tenho que conversar com o coordenador, eu tenho que conversar com o gerente da área, né? Eu passo por todos os níveis para conseguir chegar na minha prática lá com o profissional. E a gente pode traduzir isso também em algumas conversas, em algumas intervenções, para que aquela prática possa ser modificada, né? Mas, assim, eu acho que principalmente nós pararmos para fazer o que nós estamos fazendo hoje, né? Fazer uma revisão, uma análise do que é que nós temos feito. Porque quando alguém chega para mim e fala, nossa, essa enfermeira que começou, tem isso, tem aquilo nos serviços, né? Eu fico muito preocupada, porque eu fico me colocando naquele papel, nossa, ela passou por um processo de formação, o que nós estamos fazendo? Que enfermeiro é esse que eu estou formando? Né? Hoje, assim, eu ainda vejo os cursos de enfermagem, eu vou falar da minha área, né, porque é o que eu domino. Eu ainda vejo muitos cursos de enfermagem formando como eu fui formada, há 30 anos. Eu sou jovem, tá, gente, por favor. Mas, assim, eu vejo, né, os cursos formando, né, naquele formato. Então, será que a gente não tem que mudar, né, essa forma de trazer, e não é só pensando em métodos e metodologias, não, eu acho que a gente tem que pensar exatamente isso, o que é que o sistema precisa, o que eu preciso, né? O que esse enfermeiro tem que ter domínio quando ele sai? Quais são as grandes demandas? Quando a gente está formando, está na escola, a gente esquece daquela pirâmide, né? A gente esquece que 80% dos problemas de saúde a gente resolve numa unidade básica. Então, o enfermeiro tem que sair de um serviço, né, de uma formação, e ele tem que ir para uma unidade básica e arrasar. Eu entendo que ele não precisa ir para um curso de especialidade. Hoje a gente precisa fazer isso. Né? Agora sim, para ele trabalhar num pronto-socorro, para ele ser um socorrista, para trabalhar numa UTI, para ele trabalhar na saúde mental, para ele trabalhar em outras áreas de especialidade, sim, ele tem que buscar uma formação específica, especializada. Mas para a gente lidar com 80% dos problemas de saúde da população, né? E o que a gente tem feito? Quando a gente pensa em trabalhar, né, com a visão epidemiológica, então, olha, essa região aqui, a gente vai encontrar mais isso. Então, como é que eu faço para traduzir as necessidades da população pensando nessa problemática maior? Mas como é que eu traduzo isso para minha assistência aqui, né? A gente não está fazendo isso no processo de formação. Então, se a gente, para atender a diretriz da universalidade e da integralidade, a gente não faz isso se não for de forma interprofissional, porque é que a gente ainda continua não atendendo essas duas diretrizes? Por que será? Então, são questões que eu tenho me feito muito, sabe? Eu tenho pensado muito nisso. Então, essa pergunta que me foi feita, essa última pergunta, eu penso que nós temos que, as estratégias, principais estratégias é formar com essa perspectiva. Formar nessa perspectiva. É fácil? Não, não é.
Não é. Por quê? Porque muitas pessoas que hoje são formadores não passaram por esse processo. E tem mais uma questão: você vai para os serviços de saúde, como eu já coloquei, e você não encontra essa prática. E aí você muitas vezes acaba construindo, naquele tempo que você passa no campo de estágio com os profissionais que lá estão, você acaba construindo, né, pelo menos em alguns aspectos, possibilidades de trabalhar interprofissionalmente. Então, você se disponibiliza, você vai ao encontro dos profissionais e tem que ter um jeito, né, para ir trazendo esse profissional para vir junto de você. Eu costumo dizer para os meus meninos, né, que no processo de formação, agora também interprofissional, né, que é da residência, eu digo assim, olha, costumam dizer que uma maçã podre numa fruteira, né, estraga todas as outras, né, mas eu acho que quando você pensa numa equipe interdisciplinar, no caso, né, um bom enfermeiro, ele puxa bons colegas profissionais de outras áreas, porque ele leva demanda, ele critica coisas, não a pessoa, ele critica a assistência, ele busca possibilidades, ele gera demandas, né? E isso faz com que as pessoas parem para pensar, peraí, o que eu estou fazendo? Peraí. Nossa, mas ela trouxe uma coisa importante. Realmente, olha, talvez isso venha responder essa necessidade que a gente está tendo aqui na nossa região, né? Então, o bom profissional, a gente não pode deixar de pensar dessa forma e acreditar nessa forma de trabalhar. E uma outra questão importante é a participação popular. A participação popular vai conduzir práticas interprofissionais. Porque eles trazem as demandas, eles trazem as críticas. E nós deixamos isso, assim, nós perdemos muito disso. Né? Nós acreditamos que só ter a legislação fosse suficiente, né, Lidiane? Igual a legislação da enfermagem. Quando saiu lá a lei do exercício, nossa, que maravilha, agora! Imagina, não é. Se a gente não cuidar da lei, ela se esvazia. E a gente vai perdendo os espaços, né? Sim, com certeza. Eu queria compartilhar rapidinho, antes da última pergunta, a nossa vivência, né? O curso, não só o de enfermagem, que eu também sou enfermeira, né? Também integro o corpo docente do curso de enfermagem da Universidade Federal, num campus que é numa cidade no interior, que é Pinheiro, né? Então, Pinheiro recebeu esse curso, é um curso novo, a gente formou uma turma agora, né? Então, ano passado, né? Então, os profissionais ainda nos estranham muito naquele espaço, nós somos um corpo estranho, né? E eu observei desde a chegada, eu acompanho os alunos na disciplina de saúde da criança, né? Então, desde que a gente iniciou esse processo de chegada até a maternidade, fazer as visitas, discutir casos, né, com os alunos, os planos de cuidado, né, conversar sobre aquelas patologias ali no meio deles, no posto de enfermagem, tentando fazê-los participar daquele processo, né? Isso nos rendeu as outras visitas subsequentes um pouco mais amistosas. E isso também vem acontecendo lá na atenção básica, desde a chegada do PET, que é também a primeira experiência do programa no município, né? Os próprios preceptores já relataram algumas vezes, em algumas reuniões, esse processo para eles, interno, de mudança deles enquanto profissionais, da prática deles enquanto profissionais, isso é muito positivo, né? Sim. Temos aí. Que bom, Lidiane, eu fico muito satisfeita de ouvir, porque é isso, né? A relação do sistema educacional, né? Da instituição de ensino com os serviços de saúde é que vai trazer essa possibilidade, né? Eu acho que caiu o sinal da Lidiane, mas tem uma pergunta aqui, eu acho que eu posso responder, né? Você percebeu a adoção das práticas colaborativas e trabalho interprofissional na atenção secundária? É totalmente diferente da atenção básica? Como funciona? Na verdade, Voltei. eu estou respondendo, eu não sei se eu continuei no ar, mas eu estou respondendo essa pergunta que está aqui, tá?
Bom, Tudo bem. antes de eu responder, deixa eu até falar. Lidiane, fica muito feliz de ouvir você dizer, porque é isso, né? Eu acho que você está participando, né, dentro do serviço, faz toda a diferença. Mesmo que a sua prática, né, a sua participação seja naquele período que você vai desenvolver a prática. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos esse contato e que a gente possa se entender como colaboradores mesmo, né? Nós tivemos, assim, muitas experiências, e aqui tem uma pergunta da Márcia. Sim, nós também trabalhamos na atenção secundária, né? Nós trabalhamos em serviços especializados, trabalhamos com os alunos, né, em estágio, e sim, acontece, né? E acontece a interprofissionalidade, acontece. Eu não vejo assim muita diferença, porque na atenção, a minha experiência, a minha formação é para atenção básica. Então, na atenção básica, eu trabalhava muito próxima, inicialmente, com a assistente social e a psicóloga que tinha na minha UBS, éramos só nós três, tá? Equipe técnica éramos nós três, e os médicos, né? E nós começamos a trabalhar com grupos, e trabalhar com grupos de orientação, e estes grupos, conseguimos trazer os médicos para os grupos. Eles começaram a entender como era importante o grupo e como ajudava no trabalho deles. Porque aquilo que ele falava para ele estava falando para vários, não pensávamos no grupo, pensando em otimizar tempo, não, eu acho que realmente o grupo otimiza tempo, mas as relações, a dinâmica do grupo é fundamental, principalmente com os profissionais, né, todos juntos lá. Então, nós tínhamos grupo de puericultura, a gente tinha grupo de vacina, a gente tinha o grupo de matrícula de bebê recém-nascido, que a gente tentou trabalhar uma linha de promoção e prevenção mesmo em todos os aspectos, né? E principalmente com a saúde mental. Então, a gente já trabalhava desde a gestação com essa, né? Grupo de gestante, hoje é de saúde sexual, antigamente era planejamento familiar, e que nós trabalhávamos a questão da saúde sexual nos grupos de planejamento, enfim. E os médicos começaram também a trabalhar nos grupos, né? Fora isso, nós tínhamos também uma reunião mensal de toda a equipe, toda. Então, naquele horário, 1 hora, eu não tinha atendimento de nada, e todos os médicos e todos os profissionais, ficava um profissional da enfermagem lá embaixo para atender uma emergência possível. Todos os outros, o porteiro, a moça da limpeza, os 2 recepcionistas, auxiliares, todos participavam dessa reunião e a gente discutia problemas da unidade. Independente do conselho gestor, que naquela época ainda não tinha, a gente tinha uma comissão de saúde só, né, ainda, depois virou conselho. E eu fazia uma reunião técnica de enfermagem todo mês, com as minhas profissionais da enfermagem, né, tudo meu, né, eu sou possessiva, né, mas são minhas queridas até hoje, são todos muito queridos até hoje, né, com os profissionais que trabalhavam comigo, da enfermagem, para a gente discutir questões técnicas de enfermagem e questões de estrutura do trabalho e organização do nosso trabalho. Então, nós estávamos sempre conversando de forma interprofissional. E interprofissional, considerando, inclusive, o nosso porteiro. Então, o nosso guarda, o vigia, o porteiro, ele sabia tudo. Ele sabia exatamente como orientar as pessoas para entrar, o que elas tinham que fazer, com quem que elas tinham que conversar, como é que agendava, que dia que agendava. Então, assim, isso é interprofissionalidade, né? Isso a gente tentar promover que as pessoas estejam juntas e conversando e decidindo de forma conjunta, né? De uma forma colaborativa, né? Sim, isso também acontecia na clínica, eu cheguei a trabalhar com internação, paciente agudo, né, psiquiátrica, também acontecia na clínica, e na clínica nós fazíamos, inclusive, assembleia com os pacientes. Na UBS, a gente fazia assembleia com os pacientes, então os pacientes internados tinham assembleia. E claro que tinham que estar todos juntos lá, porque cada um tinha a sua dificuldade, a sua necessidade, e a gente ia tentando, por meio da assembleia, era uma das estratégias de trabalhar as relações e a comunicação, né? Então, nós tínhamos assembleia dentro da unidade. Então, os pacientes lá internados também decidiam sobre a unidade. Então, a gente tem que ter essa perspectiva, a gente tem que ter ninguém trabalha sozinho, trabalhar sozinho é muito desgastante, é muito cansativo, é sem perspectiva, né? Nos judia muito.
né? E é claro que a gente também não pode obrigar o outro, né? Tem essa. Então, a gente tem que também aprender a trabalhar com aquilo que vai nos frustrar. Que pena, né? Mas é uma possibilidade, né? A gente abrir as possibilidades, a gente tem que ter possibilidades, a gente tem que fazer com que as possibilidades aconteçam, né? E é claro que respeito é importantíssimo, né? Respeito às várias abordagens é fundamental. Mas visto, sim, tanto em atenção especializada quanto atenção secundária, tá? A nossa última pergunta de hoje, desse encontro, é do Matheus. Levando em consideração o lado econômico, a senhora considera o sistema assistencial interprofissional mais caro? Ou, consequentemente, dificultaria a adesão desse modelo? Então, se você pensar, agora eu vou pensar no sistema público, tá? Não vou pensar no sistema privado. Se nós pensarmos no sistema público e nós pensarmos que essa diversificação de área de atuação, de área profissional, né, e trabalhando de forma colaborativa e né, profissional, juntos, conjuntamente, você vai alavancar e vai ser uma sinergia para você prevenir problemas. Se eu previno problemas, eu economizo. Então, o que a gente gasta com prevenção, e aí eu estou considerando as várias abordagens profissionais, o que nós gastamos com prevenção, nós economizamos muito mais, porque a gente vai prevenir que problemas muito mais caros venham a acontecer. Então, quando eu já tenho a pessoa doente, implica em medicação, implica em alguns tratamentos, implica em custos. Eu não sei fazer esse cálculo para você, eu nem sou profissional dessa área, mas eu tenho certeza absoluta do que eu estou te dizendo, porque a gente sabe que estudos da OMS trazem essa informação, que cada dólar que você gasta com prevenção, você tem uma economia imensa pensando no sistema como um todo, em função de você evitar tratamentos, porque você está evitando problemas de saúde, né? Então, principalmente quando a gente pensa com essa perspectiva de prevenção e promoção em sistema de saúde público, a gente não pode perder a perspectiva de abordar de forma universal e integral. E eu só faço isso de forma interprofissional. Não sei se Muito obrigada. Acredito que tenha sido. Para mim foi bem satisfatório. Né? Então, mais uma vez, professora, muitíssimo obrigada por esse momento riquíssimo. Acredito que, como muitos comentários, né, aqui no YouTube estão me parabenizando, falando do quanto foi enriquecedor e maravilhoso esse momento, né, de muito aprendizado para todos nós, né, de reforço aquilo que a gente já vem aí tentando aprender e tentando reconstruir, né, ressignificar para nós mesmos, né, a respeito da interprofissionalidade. Então, eu só venho agradecer muitíssimo pela sua participação nesse evento. Também lembro a todos que estão aí nos ouvindo, que participaram, que estão lá no YouTube, para preencher o nosso formulário de frequência. A palavra já passou por aí, né? Então, façam aí esse preenchimento. E também convido a todos a dar, né, seguimento com a nossa atividade, nossas programações para hoje à tarde e amanhã, né, tem muita coisa ainda para a gente ouvir e aprender, e ter explosões de pensamento aí das muitas coisas que a gente está buscando aprender com esse evento. Muitíssimo obrigada mais uma vez, professor. Obrigada, viu, Lidiane? Obrigada a vocês pelo convite. Eu estou muito emocionada. Eu confesso a vocês que eu estava bem nervosa para começar. Estava tão ansiosa que eu já estava aqui um tempão antes, né? Mas eu estava bem nervosa porque é um tema que eu não tenho, eu não me debrucei para publicar sobre isso, mas eu tenho feito muitos questionamentos sobre isso com a minha equipe mesmo de formação interdisciplinar, né? Que é a própria residência, que é uma preocupação bastante grande, né? E como é que a gente trabalha de forma colaborativa? Hoje, eu estou me sentindo trabalhando de forma colaborativa, Lidiane. É o Sudeste e o Norte, eu estou muito emocionada mesmo. É o Sudeste e o Norte juntos, eu acho que a gente não pode perder essa perspectiva de estarmos juntos, mesmo que distantes, né, mesmo que de forma remota, mas estarmos trocando essas informações, né? Fiquei muito satisfeita de estar aqui, gostei muito das questões, foram, assim, bastante vinculadas à nossa temática, e eu espero que eu possa ter trazido essa contribuição de pensar o Sistema Único de Saúde com o carinho que ele merece ter.
né? Com o carinho que ele precisa ser visto, e o carinho que a gente pode, enquanto instituição formadora, trazer para o SUS é formar para ele, né? E por ele, e com ele. Com Então, esse certeza. foi o convite, tá? Então, muito obrigada de novo, né? E eu espero que a gente possa continuar. Eu vou continuar aqui vindo no evento juntos, né? Mas que a gente possa continuar esse contato, viu, Lidiane? Eu estou à inteira disposição, não só da universidade, mas dos ouvintes também, tem meus contatos, né? Pode entrar em contato comigo que estarei à disposição. Obrigada. Obrigada. Por hoje a gente encerra nessa manhã e à tarde a gente volta. Continua com a gente. Tchau. Tchau. Tchau.